Este aparelho foi cedido para análise pela dogshop.com.br. Confira links para o produto e o cupom de desconto G5 importado na descrição desse vídeo. Fala pessoal do canal Tech! Em junho a LG realizou um evento aqui no Brasil para lançar oficialmente o LG G5 SE por aqui. Para quem não sabe, o LG G5 SE é a versão capada, a versão menos potente do G5 que foi lançado lá fora e que fez bastante barulho. Tanto é que essa versão G5 SE ficou conhecida como Suckers Edition por lá. E nós conseguimos o LG G5 de verdade aqui para vocês, e não o G5 SE. Confira agora a análise completa desse aparelho que fez bastante sucesso lá fora. Um corpo moldado para chamar a atenção. Com 159 gramas de peso, o G5 traz um corpo arredondado, com a parte de baixo notavelmente modular. Alternando sua construção em geral entre vidro e metal, o G5 lembra a linha Nexus e AK ao mesmo tempo, misturando acabamento premium nisso tudo. São 3 estágios: tela curva na ponta, frente em vidro e traseira em metal. A entrada SIM e de cartão ficam na lateral e requerem chave de abertura. Do outro lado, no topo, temos os botões de volume que saíram da parte de trás do aparelho. Agora nas costas do G existe apenas o botão de bloqueio e desbloqueio da tela. É a LG abrindo mão da sua maior identidade visual do último ano. Para quem ficou curioso, a espessura desse aparelho quase unibar é de 7.7 mm. Rodando o Android 6.0.1 Marshmallow, o G5 traz o chipset Snapdragon 820 de CPU Dual-Core de 2.15 GHz Creo e Dual-Core de 1.6 GHz Creo, com o GPU Adreno 530 e 4 GB de RAM. Armazenamento interno de 32 GB, com slot microSD para até 200 GB. Ainda temos Wi-Fi A, BGNAC Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS GLONASS Beidou, NFC, infravermelho, USB tipo C e leitor de digitais. Adicionalmente, existem versões Dual e Single Chip do G5. Para trazer vida ao G5, a LG novamente optou por um display Quantum IPS LCD, porém com 5.3 polegadas e rodando na resolução de 1440 por 2560 pixels, fechando em 554 ppi de densidade, tudo isso reforçado com Gorilla Glass 4. O resultado é dos bons. A LG sabe como trabalhar com LCD, como já vimos no passado, e os ângulos de visão são excelentes, sem perdas aparentes nas imagens. A calibração das cores da tela é feita visando os tons mais assertivos possíveis, então nada de vermelhos estourados ou cores mortas. É tudo o mais realista possível, e a GPU auxilia na calibragem para compensar a luz solar na cor de cada pixel. Mais uma bola dentro da LG com o display do G5. Porém, a tecnologia LCD tem suas limitações e podemos ver isso no G5. Somos detalhistas, então podemos ver que os níveis de preto são sacrificados se comparados ao LED ou AMOLED. Isso não atrapalha o contraste da tela em geral, nem gera o efeito névoa de displays de baixa qualidade. Apenas limita o quanto o preto pode ser de fato. E para observadores ainda mais atentos, podemos citar a retroiluminação da tela, que é aparente nos cantos do display, isso nos níveis de brilho mais elevados. Seguindo a tendência dos últimos tops que entraram no mercado, temos um display Always On, mesmo se tratando de uma tela LCD. Isso funciona sem implodir a bateria do aparelho, pois a LG equipou o G5 com controladores específicos para operar o display em baixo consumo de energia durante o modo sempre ligado, assim como a linha Lumia já fez no passado. Pois é, vamos ser chatos e relembrar isso aqui. Procurando pelo alto-falante? Olhe abaixo, na esquerda. Alto ele é. Essa pequena saída de som consegue gritar bem alto para o seu tamanho. Quanto à qualidade do som, também temos níveis altos. Ela entrega bem mais do que o padrão para aparelhos com apenas um alto-falante, fica acima da média para speakers desse tamanho. Só notamos alguma dificuldade por parte dele com sons muito altos, pois aí sim acontecem algumas distorções. E é claro, como é de praxe, é extremamente fácil abafar essa saída de som. Basta você encostar para que nada mais seja ouvido. E tem um detalhe interessante. Como o alto-falante fica no módulo inferior e não no corpo do aparelho, é bem provável que vejamos em breve uma base que traga saídas de som para o aparelho bem mais interessantes. Atualmente a LG já tem algo próximo a isso, porém com foco em fones de ouvido hi-fi. Mas isso é assunto para outro tópico, a dos Friends, que foram lançados junto ao G5 daqui a pouco. Vamos começar pela parte mais óbvia, desempenho. Estamos falando de um Snapdragon 820, e isso não só é sinônimo de poder de fogo, como é uma das melhores experiências Android da atualidade. Absolutamente nada ameaça o aparelho, e até mesmo os infames benchmarks rodam em altíssima taxa de quadros quando executados. Você quer nomes? Ele fica cabeça a cabeça com o Galaxy S7, Xiaomi Mi 5 e iPhone 6S, mesmo com chipsets diferentes entre eles. Para isso temos 4 GB de RAM. Isso não só ajuda no multitarefa, como prolonga o tempo de vida útil que esse aparelho poderá ter. Mas memória significa aguentar as próximas gerações do Android com mais facilidade. Vamos para a parte 2 do G5, a sua modularidade.
Magic Slot é o nome que a LG deu por essa característica que o aparelho possui. Isso se traduz no seguinte: aperte o botão invisível na lateral esquerda do G5 e a sua base com o logo da LG se soltará. Feito isso, você pode puxar essa base com a bateria do G5 presa nela. Agora escolha entre os outros módulos para mudar o seu G5, coloque a bateria nele, encaixe de volta no aparelho e pronto. Atualmente são apenas 2 módulos que existem para o G5 e eles são o LG Hi-Fi Plus com B&O Play, que é um módulo de áudio Hi-Fi portátil, e o LG Cam Plus, que é um módulo de fotografia que aproxima a pegada do G5 às câmeras DSLR, com controle de obturador e exposição e zoom in, zoom out. Além de adicionar na bateria mais 1.200 mAh, que somados aos 2.800 mAh da bateria padrão do G5 resultam em 4.000 mAh. Chegou a hora de dividirmos opiniões. Para alguns, o Android puro é sem graça, fraco e carente de recursos. Para outros, ele não deve ser comprometido pelas alterações das fabricantes, inundando o sistema de apps inúteis ou de qualidade duvidosa. Nós pensamos assim: o Android não precisa de modificações, e a LG não aprendeu ainda que sua UX, agora na versão 5.0, altera demais o Android. Dê só uma olhada no menu de configurações. Tudo alterado, customizado. De certa forma, isso impacta no aparelho. Não notamos bugs ou incompatibilidades durante nossos testes, mas fico à vista das mudanças consideráveis que a LG promove no G5. A LG já assustou a gente no passado com aparelhos que esquentavam demais, mas isso não se repetiu no G5. Ele não aquece mais do que aparelhos normalmente aquecem em uso pesado. Nada demais. E caso vocês estejam curiosos com a velocidade do desbloqueio da tela com o uso da digital, fiquem sossegados. O G5 responde prontamente ao encostar o dedo no botão. O desbloqueio é instantâneo. Vamos para os números. Temos 2 câmeras na traseira e esse é um dos fatores mais chamativos do G5 depois da sua modularidade. São 16 megapixels de abertura de 1.8 no sensor principal, mais 8 megapixels de abertura 2.4 no secundário. O módulo de câmera ainda conta com autofoco laser, OIS de 3 eixos e flash LED. Os vídeos têm resolução máxima de 2160p a 30 quadros por segundo no sensor principal e 1080p a 30 quadros por segundo no secundário. Ao optar pelo sensor secundário de 8 megapixels, as capturas sobem para 135 graus de ângulo de visão, sacrificando no processo o foco de proximidade, que é fixo, e a parte da riqueza de detalhes, se comparado ao outro sensor. Já na câmera principal de 16 megapixels, fechamos o campo de visão para os convencionais 75 graus e subimos exponencialmente a qualidade das imagens produzidas. Basicamente temos uma GoPro presa ao lado da câmera principal do G5 para aqueles momentos mais panorâmicos da sua vida. Tá, isso foi só um exemplo grosseiro, não sejam chatos. Mas vocês entenderam, e existe um botão para alternar entre as 2 câmeras na interface de captura do G5. Olha só essa foto do mesmo lugar, mas com a câmera de 16 megapixels, logo em seguida com a de 8 megapixels. Lembra mesmo uma Action Cam ver um ângulo maior de abertura. Na prática você troca entre ambas para bater fotos amplas ou com mais qualidade, mas existem modos extras para mesclar as duas em efeitos divertidos. Em geral são 2 ótimas câmeras. Cores e contrastes têm registros precisos, dentro do esperado para um top de linha. Na câmera principal notamos fotos ricas em detalhes, com pouco ruído e bastante pós-processamento para isso, tornando pequenos pontos um pouco artificiais nas fotos. Agora vamos falar finalmente da câmera frontal. São 8 megapixels de abertura 2.0, com vídeos gravados em 1080p a 30 quadros por segundo. Contamos com níveis suficientes de detalhes, contraste e cores. Uma câmera equilibrada que pode utilizar o display como flash. Sem mais, uma boa câmera de selfie. Dentro do G5 temos uma bateria amarela, modular, removível e substituível. Indo na contramão de todo mundo, a LG deu uma bola dentro daquelas com essa tecnologia. Como mostramos na parte de modularidade, é possível ter acesso à bateria do LG G5. Ela pode ser destacada da base, trocada por outra com carga completa ou menos gasta. Isso é mais um ponto onde a fabricante ajuda e muito o produto a ter uma vida útil maior, visto que inúmeros celulares ainda estariam em uso hoje em dia se suas baterias pudessem ser substituídas e não estivessem seladas dentro dos aparelhos. No caso do G5, basta encaixar uma nova no lugar da bateria velha. Mas vamos para a quantidade de mAh. São exatos 2.800. Suficiente? Bastante. Depende do seu uso, afinal em standby o G5 é eficiente e quase não consome energia, mesmo com o recurso de tela sempre ativa funcionando. Nessa situação, temos muita energia. Já em atividade, temos um consumo desproporcional ao tamanho do tanque. Durante nossos testes com o LG G5 aqui na redação, notamos uma taxa de descarga de 18 a 20% da bateria a cada hora de streaming contínuo com brilho no máximo. Isso quer dizer que se você usar para valer o seu G5, vai ter que estacionar ele para uma carga no meio da tarde. Mas isso não é tão ruim assim, afinal só vai ocupar cerca de 30 minutos do seu dia. Não entendeu? A gente explica. O G5 traz suporte ao Quick Charge 3.0, o novo sistema da Qualcomm para carregamento de baterias.
Isso significa 83% de energia em 30 minutos. Não é exagero, testamos aqui e é assustadora a velocidade com que isso enche o tanque. Plugou, tomou café, partiu. Porém, falemos de calor. Em uso, o G5 não esquenta, mas não podemos dizer que não ficamos preocupados com o aparelho durante o seu carregamento rápido. Nessa hora a temperatura eleva próxima de níveis preocupantes, apesar de sabermos que é quase padrão que aparelhos com Quick Charge subam de temperatura durante a recarga. Porém, nada demais aconteceu. Sem danos, surpresas ou feridos. Só assusta um pouco mesmo. Após todos esses dados e testes, talvez você tenha se decidido que vale a pena ter um LG G5. Até valeria se ele estivesse à venda em solo brasileiro. Até o momento dessa análise, a LG lamentavelmente obrou e movimentou-se para o Brasil, deixando apenas para o exterior o seu novo top de linha. Para nós, ela optou apenas pelo G5 SE, uma versão menos potente e igualmente cara em relação ao G5 que mostramos nessa análise. Mas anote aí, o G5 custa cerca de $600 no exterior. Tenha certeza que ele é caro, afinal o iPhone 6s Plus custa $749 por lá. Um aparelho modular, com a promessa de que acessórios fantásticos surgirão. Você acredita nisso ou é tudo balela? Bom, independente do fato dos módulos que podem chegar ou não para o G5 um dia, temos um aparelho com um par de câmeras excelente e uma tela de respeito, mas com nenhuma venda nacional oficial por parte da LG. Você se daria o trabalho de importar esse aparelho para o Brasil? Conta pra gente aí nos comentários. E para ver mais vídeos como esse, só confira aqui em cima, no canto superior direito, os cards que aparecem para você. Ou então clica aqui embaixo em Canaltech. Se inscreva e até a próxima análise. Apoio dogshop.com.br